Olá, buscador de conhecimento. If you watch all video, you will learn all matter. Aqui é o professor Fernando, do canal TV Filartéis, para vocês. Hoje aprenderemos um conteúdo importante e relevante para a língua inglesa. Aprenderemos o modo subjuntivo. Será que ele é muito usado na língua inglesa e também na nossa língua? Em que casos podemos utilizá-lo? De que forma? Qual será a sua estrutura? Se você ficou interessado, se quer interagir conosco, se quer saber das novidades, não mude de canal. Voltaremos já já. E então, buscador de conhecimento, se você ainda está aí, é porque ficou interessado. Venha descobrir quais são as estruturas desse idioma. Não fique de fora. Seja aquele que se destaca dentro do conhecimento de mais um idioma. Vamos observar na prática quais são os casos do modo subjuntivo. Não perca nada. E aproveite e compartilhe este vídeo para que mais pessoas que estejam interessadas em aprender inglês possam ter acesso. E não se esqueça de comentar no vídeo que outros assuntos poderíamos trazer aqui. E também para dar sugestões para o nosso canal. Então é só comentar aqui embaixo no vídeo o que você gostaria de tirar dúvida, o que você gostaria de aprender, e faremos novos vídeos atendendo aos pedidos dos nossos buscadores de conhecimento. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, sem mais blá blá blá, vamos aqui para a tela, para o nosso quadro. Let's go to the class, go to the board. Pessoal, subjunctive, subjuntivo. Pessoal, o subjuntivo, ele dá uma ideia de condição. Digamos, há alguns vídeos atrás que eu gravei, acho que já faz mais de um mês, eu falei sobre orações condicionais. Vou deixar até aqui o link, porque você entendendo orações condicionais, fica fácil também de saber sobre o subjuntivo. E também saber que dentro das orações condicionais que aprendemos, também são orações no subjuntivo. Vai indicar uma condição. Tem alguns casos que eu separei aqui para vocês. Vamos observar? Aqui temos algumas expressões utilizadas no modo subjuntivo. Porque o modo subjuntivo, ele divide em dois termos. A primeira parte vem com expressão aonde vai indicar algum tipo de situação, como exigir, mandar, sugerir, etc. E o segundo termo vem com o verbo no subjuntivo. Vamos observar algumas expressões aqui. Aqui, ó. Ask, que é pedir ou perguntar. Decide, decidir. Demand, exigir. Demand, exigir. Insist, insistir. Intend, pretender. Order, pedir, ordenar, né? Purpose, propor. Recommend, recomendar. Request, pedir. Require, requerer ou exigir, né? Suggest, sugerir. Urge, encorajar. Então, pessoal, o que a gente faz? Vamos observar aqui as frases para conectar as duas situações, o primeiro termo e o segundo termo. Então, pessoal, nós temos aqui a expressão seguida do that, na sequência o segundo sujeito e o verbo no infinitivo, que este verbo não pode ser flexionado. Na verdade, a gente tem que lembrar, depois da expressão, depois do that, o verbo que vier no subjuntivo, ele não é flexionado nem recebe a partícula to. Ele não recebe gerúndio, ele não recebe s, não pode passar para o passado, porque ele está no subjuntivo.
E aqui você tem a frase, né? They suggested that he come with them. Ou seja, eles sugeriram que ele os acompanhasse, né? Viessem com eles. Ou seja, não pode ser flexionado. Vocês têm que lembrar que esse verbo que vem depois da expressão, ele vem no infinitivo, agora sem a partícula to. Na segunda frase, I prefer that he go alone. I prefer that he go alone. Eu prefiro que ele venha sozinho. Quais são as estruturas? Prefer that, vem a expressão, né, preferir. E na sequência vimos aqui o quê? Temos aqui o quê? O verbo go no infinitivo sem a partícula to. Lembre-se, nesse caso, o verbo no subjuntivo não pode ser flexionado. Tá combinado? Vamos observar agora aqui, pessoal, dando continuidade. O que é que nós temos aqui? Veja. Quando a expressão indicar sugestão ou recomendação, podemos, não quer dizer que tenha que ser, mas aconselha-se que se use o should. Veja, we recommend that he should arrive early. Poderíamos fazer uma frase sem o should? Poderíamos, mas é aconselhável fazer isso. Por quê? Quero lembrar que nos modal verbs, should indica conselho. Ah, não conhece os modal verbs? Eu também vou deixar aqui um link com o vídeo falando dos modal verbs, para você assistir e saber quais são e quem são os modal verbs. Então, aqui nós temos o seguinte. Por que usou should nessa frase? Porque a expressão indica uma recomendação. Nós recomendamos que ele deveria chegar cedo. Se eu não colocar o should, vai ficar que aqui também, olha, suggest. Eu usei a frase e não usei o should. Poderia usar o should aqui? Poderia, porque eu estou sugerindo, recomendando, né? Insistindo. Nesse sentido, eu posso usar o should antes do verbo no subjuntivo. Então, qual é agora a situação? Aqui eu tenho uma recomendação, aí eu venho com that, o should está sendo usado por causa dessa recomendação, da expressão, e na sequência eu tenho arrive como verbo no subjuntivo. Veja que eu não flexionei esse verbo. Aqui nós temos outra situação, pessoal. I demand that Mary not come here anymore. Observe que eu precisei colocar uma negativa e eu usei o not. Aonde é que eu coloco o not? Antes do verbo no subjuntivo. Eu vou colocar, qual é a sequência? Eu tenho a expressão demand, né? Que é insistir. Demand, demandar no sentido de insistir, né? Eu insisti que Mary não viesse aqui mais. Eu insisti que Mary não viesse aqui mais. Lembre-se que como eu não acrescento nenhum tipo de partícula, aqui também eu não posso usar don't, não posso usar didn't, nenhuma partícula que não seja somente o not. Então aqui eu vou usar not, o advérbio not, antes do verbo principal. Então aqui não vai ficar didn't come, não vai ficar don't come, doesn't come, não, de maneira nenhuma. Porque não há flexão. Se não há flexão, não colocamos aí também partículas. Se eu quiser colocar negativo o termo aonde está o modo subjuntivo, eu devo colocar o not antes do verbo no subjuntivo. Não esqueça disso. Ok, pessoal? Pessoal, se você está gostando do que a gente está fazendo aqui, se você está gostando do assunto, se você está entendendo, não esqueça de deixar ali, ó, o seu like, porque o vídeo é bom e esse like vai nos incentivar a fazer cada vez mais conteúdos e também fazer com que marque a sua presença. O like é como uma chamada de uma aula, né? Ele é usado para marcar presença. Digamos que você está assistindo a uma aula e para marcar sua presença você deixa ali o seu like. Não esqueça disso.
Vamos dar continuidade, pessoal? Nessa sequência, nós temos o seguinte, presta atenção. If I ran more, I'd arrive soon. If I run more, I'd arrive soon, né? Se eu corresse mais, eu chegaria logo. Veja só, pessoal. Aqui nós temos uma oração condicional, uma if clause, né? If clause. Nós temos o if, tá certo? Nós temos um verbo no passado, no simple past. Então, esse de aqui é de would. Nesse caso, eu uso o would para indicar outra condição. Ou seja, se eu corresse mais, eu chegaria logo. Mas é uma situação pouco provável de acontecer porque ela já passou. Se eu corresse, eu não corri, pronto, né? Então, a situação já passou. Há uma condição pouco provável de acontecer. É o segundo caso. Nesta situação aqui embaixo, praticamente segue a mesma coisa. Vamos olhar aqui. If I were, eu tenho também o verbo to be no passado, é o segundo caso, né? There, it would be. Confirma aqui que é o segundo caso. O verbo to be não é flexionado aqui, ó. Sabemos que was, ele é usado com I, com he, com she e com it. Só que quando a gente faz a oração condicional, quando a gente faz o subjuntivo, ela não é flexionada aqui. Você não vai usar if I was e também não vai usar if she was. Qualquer forma do verbo to be, você vai utilizar were. Olha aqui, ó. If I were there, it would be different. Se eu estivesse lá, seria diferente. E nesse caso, if she were good, it would be different. Se ela fosse boa, seria diferente. Então, pessoal, aqui a gente pode observar nesses três últimos casos, que justamente aqui nós temos a seguinte situação. Situação de começando por if, o tempo verbal que vem aqui, ele é o determinante. Nessa situação de subjuntivo, principalmente um subjuntivo relacionado ao pretérito, eu vou ter o verbo aqui no passado. Sendo o verbo aqui no passado, depois da vírgula, eu vou ter o uso do would mais o verbo principal. Tá ok? Pessoal, este é um assunto para nos aprofundarmos mais. Caso haja necessidade e seja pedido dos buscadores de conhecimento, colocando nos comentários se você não entendeu bem o assunto, peça mais um vídeo sobre esse tema, tá certo? Vamos ao nosso Progress Quiz. Teremos 3 níveis, mas muito fáceis. Quem prestou atenção ao vídeo conseguirá resolver mais facilmente, tá ok? A primeira situação aqui, pessoal, é o seguinte. Dessas duas situações que eu tenho quatro, de acordo com o que eu expliquei, we recommend that you are prepared. We recommend that you be prepared. Qual das duas alternativas, vou colocar aqui, A e B. Qual das duas alternativas você marcaria que está correta? De acordo com o que eu expliquei. Dê uma pausa no vídeo, espere eu explicar tudinho, dê uma pausa no vídeo para resolver, tá certo? Como você traduz essa frase para o inglês? Esse aqui é um nível mais avançado, mas olha, como você traduziria essa frase para o inglês? Essa é mais difícil, viu, gente? Lembrando que cuidado com esse verbo esperava, porque existe o verbo hope, de esperar, e o verbo expect. O que vamos usar aí é o verbo expect, ok? Só essa dica que eu vou dar. Esse terceiro é também de marcar alternativa. De acordo com a frase if she the bus, she late. Qual é a alternativa que completaria corretamente a frase, né? Vendo na sequência. Aqui ficaria missed ou wouldn't have been.
Na letra B ficaria had missed, wouldn't have been. Ou na letra C ficaria aqui, ó. Hadn't missed, wouldn't have been. Qual dessa você marcaria? Tá ok? Então, dê uma pausa agora e responda e depois solta o vídeo. E então, pessoal, estão prontos? Are you ready? Estão prontos para ver o resultado? Mas antes de divulgar o resultado, rapidinho aqui eu quero informar o seguinte. Pessoal, estamos quase finalizando a gravação dos nossos vídeos para o nosso curso em vídeo, o chamado Portable English. Portable English, inglês portátil. Por que portátil? Porque você vai poder fazer esse curso onde você quiser. E se você for baixando as aulas, você não precisa estar online para estudar. Você terá a oportunidade de baixar as aulas e também você pode estudar onde quiser, tá certo? Com preço promocional e do nível básico, iniciante, né? Até o básico 2. São mais de 50 vídeos para você aprender inglês num preço promocional, principalmente para os inscritos do canal TV Fila 3. Aguardem. E também eu vou deixar aqui nos primeiros links 3 sugestões de e-books, de cursos que você pode fazer para estudar inglês. Também preços promocionais. Observe aqui os links aqui embaixo e vocês conseguirão aperfeiçoar-se no inglês e descobrir a sua maneira certa. Não deixe de conferir, vocês não têm nada a perder. Pessoal, vamos ao nosso Progress Quiz e espero que vocês tenham acertado. Se vocês prestarem atenção no decorrer do vídeo, acredito que vocês acertaram. Pessoal, observe aqui, ó. No primeiro, de acordo com o que eu expliquei, o que foi que eu falei? A frase ela é composta pela expressão, pelo sujeito, né? Pela expressão de, no caso aqui, de sugestão, né? Seria uma recomendação, é uma expressão que vem antes, seguido de that. Vemos o segundo elemento relacionado como se fosse o segundo sujeito, e o verbo teria que estar no infinitivo sem a partícula to. Qual é o infinitivo de to be? Ele mesmo, to be. Então, a alternativa correta foi a letra B. O verbo não pode estar flexionado. Acertaram, pessoal? Espero que sim. Na segunda frase, eu esperava que ele ganhasse o jogo. I expected. O verbo expected é regular, esperava, né? That he win the game. Gente, não é uma frase tão difícil. O mais difícil eu já disse aqui, né? Expect, esperava. Né? Esperava é ter a expectativa. Expect é de ter a expectativa, né? That he win the game. É quase uma tradução literal. Acertaram, gente? Espero que tenham. Se não acertaram, não fique triste. Realmente era um nível mais avançado. E esse aqui eu acredito que vocês tenham acertado. Esse aí já é dos últimos casos que eu expliquei, das orações condicionais, as if clause. Por quê? Nós temos aqui, primeira situação, temos que ter algo que combine a oração condicional com a oração principal. Vamos lá. No primeiro, miss. Se eu coloco miss aqui, eu tenho o segundo caso. Eu posso colocar would have? Não. Porque would have aqui é do segundo caso e would have é do terceiro. Então não combina. Na letra B, had missed. Opa, had missed é do terceiro caso. Opa, né? Terceiro caso. Quando eu tenho o past perfect, né? E o outro tem would have. Opa, esse bate. Mas vamos ver o seguinte. Se ela tivesse perdido o ônibus, ela não teria chegado atrasada. Se ela tivesse perdido o ônibus, ela não teria chegado atrasada. Combinou a situação? Não tivesse perdido. Então ela não perdeu o ônibus. Ela não teria chegado atrasada?
A situação está correta? E essa outra? Se ela não tivesse perdido o ônibus, não teria chegado atrasado. Ou seja, é uma situação de não perder o ônibus, quer dizer que ela perdeu, não é isso? E a situação de quê? De que não teria chegado atrasado. Então, a alternativa correta é essa. Por quê, pessoal? Porque ela perdeu o ônibus e ela chegou atrasado. Então, aqui tem que indicar a condição: não tivesse perdido, não teria chegado atrasado. Então, ambas situações ficam negativas. E então, pessoal, conseguiu assimilar, conseguiu aprender? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações para receber todas as novidades do nosso canal. Queremos agradecer bastante pela paciência de ter ficado conosco até agora e lembramos que brevemente novidades no nosso canal. Aqui é o professor Fernando do canal TV Fila 3 para vocês.